Bom dia, irmãos, irmãos da Igreja Batista no Jardim Magarça. É com alegria e satisfação que nós estamos aqui para dar continuidade à nossa escola bíblica dominical, a EBD que tanto amamos, né? E já é mais do que perceptível, né, por mim, o quanto a igreja, quanto apreço a igreja, quanto a igreja valoriza o estudo da Palavra de Deus através da escola bíblica. Hoje nós vamos estudar a lição número 4. Nós estamos estudando o livro do profeta Daniel. Na semana passada nós fizemos um apanhado, um resumo das 3 lições anteriores que nós já havíamos estudado. E hoje nós vamos dar sequência ao estudo através do estudo da lição número 4. Que trata do capítulo 3 do livro de Daniel. O episódio, né, os acontecimentos que são narrados no capítulo 3 é a prova da fornalha ardente. Então, o alvo do nosso estudo hoje é o capítulo 3 do livro de Daniel. Certamente você já leu a lição, né? Todos têm material para acompanhar os estudos, né? Através da lição, de uma revista ou de um PDF, de algum material que você já tem em suas mãos. E o nosso intuito aqui não é versar sobre aquilo que o material já diz, mas é trazer algo a mais que o material não diz. É fazer assim um estudo complementar, ou que o material não diz, ou ele passa, vamos dizer assim, muito superficialmente sobre a questão. Então a intenção é que nós com essa palavra tenhamos uma complementariedade daquilo que já foi visto nos estudos, daquilo que você leu no capítulo 3 do livro do profeta Daniel, ok? Então, vamos lá. Eu vou fazendo assim alguns destaques de acordo com o andamento do texto, e eu queria que você acompanhasse esses destaques no andamento do texto. O capítulo 3, do versículo 1 em diante, até o versículo 5, ele vai falar sobre a atitude de Nabucodonosor de erguer uma estátua para que fosse adorada. E ele coloca que Nabucodonosor conclamou, né, os principais do reino, os governadores, os magos, os sábios, e aquela só, vamos dizer assim, a elite da tropa, para que, vamos dizer assim, eles estivessem ali adorando a estátua e diante, vamos dizer assim, da prostração desses principais do povo, diante da estátua, todo o povo também, né, estaria naquela atitude de adoração à estátua de ouro erguida pelo rei Nabucodonosor. E eu fico pensando aqui, é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, a questão da aceitação. Todos nós vivemos, o homem ele é um ser social, ele não vive isolado. Eu preciso ser aceito no meio onde eu vivo e você também precisa ser aceito, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na igreja. Em qualquer lugar, em qualquer ambiente que eu esteja vivendo, eu preciso ser aceito no meio social onde eu estou desenvolvendo alguma atividade, seja trabalho, seja estudo, seja uma atividade eclesiástica. Então a aceitação é algo natural e necessário na nossa vida. Você precisa ser aceito, eu preciso. Mas o que está em questão aqui não é a aceitação somente, é o preço que eles, a Misael, Ananias e Azarias, precisaria pagar
para que houvesse essa aceitação. E é isso que eu queria te trazer como destaque para a nossa meditação. Que preço que você e eu, nós estamos pagando para sermos aceitos? Será que para ser aceito pela sociedade que está à nossa volta, eu preciso, por exemplo, ver Big Brother? Um programa que não tenho problema nenhum em emitir a minha opinião, que não traz edificação alguma, pelo contrário. Será que nós temos que ver novelas ou filmes e séries que não trazem edificação? Será que para ser aceito nós precisamos, como disse Davi no Salmo 1, sentar na roda dos escarnecedores? Que preço que você e eu, nós estamos pagando para sermos aceitos? Aqui o preço foi imposto para Misael, Ananias e Azarias. Eles teriam que se curvar perante a estátua para continuarem sendo pessoas aceitas pela sociedade onde eles estavam inseridos. E eu e você? O que a sociedade está exigindo de mim? E se ela está exigindo, será que eu estou pagando o preço para ter boa aceitação diante daqueles que me exigem? Ou eu me posiciono como um filho de Deus e digo, não, é uma reflexão que eu e você, nós precisamos pensar, meditar, olhar à nossa volta, olhar para dentro da história de cada um de nós e observarmos. Eu imagino, dentro do meu entendimento, esta é a primeira lição que Misael, Ananias e Azarias deixam para a gente nessa questão. O que eu estou fazendo para ser aceito? Ou como eu estou me posicionando diante da sociedade que está à minha volta, diante dos colegas de trabalho, diante da vizinhança, diante de todos, diante dos colegas de faculdade, de escola, diante de todos aqueles que estão à minha volta. Como eu tenho me posicionado? Será que eu cedo algumas questões para agradar aqueles que estão à minha volta, ou eu me posiciono como um servo de Deus? Olha, isso eu não faço porque por temor, por amor a Deus, porque eu creio que isso não agrada a Deus. Qual tem sido o meu posicionamento? Mas a riqueza dessa história, a riqueza desse texto, ela vai um pouco além. E eu queria que você meditasse comigo em mais um ponto. Diz o texto que Nabucodonosor ergueu a estátua e os principais do povo, os magos, os sábios, os governadores, os sátrapas, eles se dobraram diante da estátua. Diz o texto assim que todos se dobraram diante da estátua. Mas em seguida vieram alguns acusadores. Irmãos, a palavra acusador a palavra acusador, o diabo é o acusador, porque me parece que a tradução dessa palavra, diabo, é o acusador. Então, o diabo e as suas artimanhas, os seus anjos, vão ter sempre do que nos acusar. Mas essa questão da acusação é muito interessante nesse texto, e a gente vai olhar mais para frente, para a situação na qual passou Daniel. Ele vai trazer alguma coisa que me faz também meditar muito. Eu queria que você pensasse nisso. Misael, Ananias e Azarias foram acusados de não se dobrarem diante da estátua. Esta era a acusação que tinham contra ele. E eu fico perguntando para mim, e quero que você se pergunte também, será que se estiverem perseguindo a Igreja de Cristo, vão ter do que nos acusar? Olha, esse homem, esta mulher, ela presta culto de adoração,
este homem e esta mulher, eles servem, eles estão ali adorando, ele faz benefícios ao próximo, ele ampara, ele visita. Será que se alguém olhar para a minha vida, vão ter do que me acusar como cristão? Triste, irmãos, é quando as pessoas levantam-se para nos acusar de faltas numa falha de caráter, ou numa falha de moral, ou, por exemplo, nos pegam faltando com a verdade, por que não falar mentindo? Irmãos, tem crentes ainda hoje que acham que uma mentirinha branca, se é que pode existir isso, não faz mal nenhum. Mas nós, quando mentimos, seja ela pequena ou grande, nós estamos abrindo brechas para que o inimigo cirande nas nossas vidas. Eu já levei um conceito para a igreja através de uma pregação. E eu quero firmar esse conceito aqui na escola bíblica. A potente, o texto diz assim, a potente, a poderosa mão de Deus está sobre a minha vida e sobre a tua vida. E nós vamos caminhando. Cada vez que eu e você, nós damos brechas ou erramos o alvo, pecamos, como, por exemplo, com uma mentira, nós abrimos a brecha para o diabo, que, conforme disse o texto de 1 Pedro, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem tragar. Em relação aos escolhidos de Deus, aqueles que professaram a fé em Cristo Jesus, eles andam em derredor, porque ao nosso redor estão os anjos de Deus, ao nosso redor estão as miríades que nos protegem, porque você é santo, porque eu sou santo, porque Deus resolveu habitar com o seu Santo Espírito em mim e em você. E aí, quando eu abro uma brecha através de uma mentira, e seja qual for o pecado, eu estou utilizando aqui a mentira, que talvez seja, vamos dizer assim, o pecado mais comum. Mas quando eu abro uma brecha, eu como que estou dando legalidade, legitimidade para que o inimigo ele haja sobre a minha vida. E diante dessa legitimidade, o inimigo ele bagunça com a minha vida e com a tua vida, porque nós damos brechas. Mas glórias a Deus em Cristo Jesus, porque ele diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glórias a Deus por Cristo Jesus. Então, irmãos, diante de erros, diante de situações nas quais nós fugimos daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, nós precisamos confessar. E Ele tem cuidado de nós. Será que... E aí a gente firma e termina aqui esse segundo ponto daquilo que a gente quer trazer para a meditação na nossa escola bíblica dominical hoje. Será que vão ter do que nos acusar como servos de Deus ou como aqueles que estão abrindo brechas em pecados, fugindo daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas? Que o mundo tenha acusação contra nós, mas por sermos filhos, servos, obedientes e bem-aventurados por isso, amém? Eu queria tocar ainda num terceiro ponto com você sobre a questão de que todos, me parece que é o versículo 7 diz assim,
Portanto, quando todos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. O texto diz que todos, o reino de Babilônia era assim, foi o primeiro reino sólido assim que dominou o mundo conhecido da época. Então era extenso. Então existiam várias nações dentro desse império babilônico. Mas o texto diz que todos, ouvindo o som da música, se prostraram, né, povos, nações, diante da estátua. A questão toda, irmãos, é esse todos. Porque é um argumento que todo pai já deve ter ouvido, toda mãe já deve ter ouvido. O filho, os nossos filhos, né, pequenos, quando eles querem fazer alguma coisa, eles argumentam com a gente assim: poxa, mas todo mundo lá na escola está fazendo, ou todo mundo no condomínio está fazendo, ou todo mundo na rua está fazendo, todo mundo na turma está fazendo, menos eu. Irmãos, esse é um argumento assim que chega a ser infantil. Por quê? Porque o certo, ele é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Vou te dar um exemplo claro que muito me incomoda nos dias atuais. Os sinais de trânsito. Nós vamos ter 1000 argumentações para vazar o sinal de trânsito. E o sinal de trânsito hoje, dentro do meu ver, na cidade do Rio de Janeiro, não só na Zona Oeste, na cidade do Rio como um todo, é uma coisa perigosa, porque você não sabe se obedece ou se não obedece para seguir em frente. Por quê? Porque muitas pessoas vão vazando o sinal de trânsito. E aí a gente fala assim, não, mas aqui no Rio o comportamento é esse, todo mundo faz isso. Deixou de ser errado vazar um sinal de trânsito, atravessar, furar um sinal, porque todo mundo faz? Não. Tanto é que diante dos pardais, aquelas máquinas que fotografam os carros, todo mundo para. Por quê? Porque sabe que se avançar, vai tomar a máquina vai fotografar e ele será multado. Então, quer dizer, não deixou de ser errado porque todo mundo avança o sinal de trânsito. Então, o certo que é parar num sinal de trânsito, independente se as pessoas estão parando ou não, vai ser certo, vai ser a conduta que você e eu, nós devemos tomar. E isso, irmãos, eu estou falando de sinal de trânsito, mas aplica isso para toda a tua vida. Ah, está todo mundo fazendo pegando um bilhetinho ali para fazer a declaração de imposto de renda, vamos dizer assim, não, está todo mundo fazendo. Se aquele bilhete, aquele recibo não está em acordo com a realidade daquilo que foi a despesa que você teve, é errado. E não adianta todo mundo estar fazendo para que eu queira me justificar. O errado é errado mesmo que todos estejam fazendo. Então, o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Mas o errado, ele é errado mesmo que todos estejam fazendo. E aí eu vi no comentário da revista, da nossa lição, né? A questão da moda. Aí, vamos dizer assim, a gente tem que ficar... a moda para mim é alguma coisa que eu fico assim com o pé atrás. Com o pé atrás por quê? Porque eu não sei quem é que dita a moda. E dentro do meu entendimento não são pessoas que têm o temor de Deus no seu coração. E Jesus Cristo em Mateus capítulo 7, no versículo 13 e 14, ele nos dá uma orientação sobre a porta larga. Irmãos, para mim, eu faço essa leitura. Moda é uma porta extremamente larga. E muitos são os que passam por ela.
E Jesus nos adverte, olha, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição, e muitos são os que vão por ela. Então o fato de estar todo mundo fazendo não justifica, não dá respaldo para que eu faça. Eu preciso entender e julgar se essa questão que todos estão fazendo está em acordo com a palavra de Deus ou não. Se estiver em acordo com a palavra de Deus, pode acreditar numa coisa: é porta estreita, é caminho apertado. Então, se todos estão fazendo alguma coisa, quando você ouvir, presta bem atenção, estou te dando uma dica fortíssima. Se todo mundo está fazendo alguma coisa, você já acende assim uma luzinha no teu pensamento. Plim! Acorda, porque isso pode ser uma porta larga. Uma porta larga conduz muitos para a perdição. Então, apertado é o caminho, é estreito o caminho que conduz à vida eterna em Cristo Jesus. Então, você viu uma porta larga, você viu uma coisa que está todo mundo fazendo, desvia o teu pé, acende uma luzinha ali, ó, desconfia disso que está todo mundo fazendo. Por quê? Porque pode ser uma porta larga. Aqui no nosso texto, todos os povos, nações que estavam subordinados ao Império Babilônico adoraram a estátua. Mas os nossos três heróis, Misael, Ananias e Azarias, resolveram não seguir o caminho da porta larga, mas tomaram o caminho da porta estreita. Irmãos, o outro ponto que eu quero tocar aqui é esta questão ainda da acusação. O versículo 8 diz assim: no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. É muito interessante, irmão, que o mundo, ele está de olho em você, ele está de olho em mim. E os caldeus estavam de olhos, fixos naquilo que os judeus, Misael, Ananias e Azarias, estavam fazendo. E era necessário que assim fosse. Irmãos, o mundo, ele pode, vamos dizer assim, não ligar para o que você está fazendo, aparentemente, mas todos estão de olho em você, na forma como você se porta. Se você está atrasando para chegar ao trabalho, se eu saio adiantado do trabalho, o mundo está de olho em mim para saber se eu estou fazendo de forma honesta a minha declaração de imposto de renda. O mundo está de olho em mim para saber se eu não vou me submeter a uma propina para que o meu carro passe por uma vistoria. O mundo está de olho em mim para saber se eu devolvo um troco que eu recebo a mais. O mundo está de olho em mim para saber como eu me relaciono com a minha família. O mundo está de olho em mim por todos os motivos, porque eu e você, nós professamos a fé em Cristo Jesus. Porquanto nós professamos a fé em Cristo Jesus, todos que estão à nossa volta estão de olhos atentos para tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. Que nós tenhamos um bom proceder, que nós tenhamos fruto para que possamos testemunhar, para que possamos exalar o bom perfume de Cristo através das nossas vidas. O mundo estava de olho em Misael, Ananias e Azarias. E eles tiveram do que o acusarem. Acusaram-nos de estarem sendo fiéis a Deus.
Irmãos, que o mundo tenha essa acusação contra mim, contra você, de estarmos sendo fiéis a Deus, de não nos prostrarmos diante de nada, de nenhum ídolo erguido pelo mundo, seja ele qual for, que nós sejamos encontrados fiéis, a ponto de nós exalarmos o bom perfume de Cristo e outras pessoas ficarem com vontade de servir a este Deus maravilhoso que nós servimos. Que o mundo tenha vontade de se tornar servo de Cristo pela tua vida e pela minha vida. Eu queria fechar a nossa meditação da escola bíblica com um último ponto. Diante da pergunta do rei, a informação de que esses três jovens, não se dobraram diante da estátua que o rei ergueu, chegou até Nabucodonosor. E, muito indignado, o rei dá aos jovens o benefício da dúvida. Vem cá, é verdade mesmo isso que eu ouvi de vocês? E ele já dá as possibilidades. Ele fala assim, olha, se for verdade, quem é o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos e da fornalha de fogo ardente? A postura de Misael, de Ananias e Azarias é uma postura de quem tinha, de pessoas que tinham os seus pés fincados não nos valores deste mundo. Eu quero falar novamente, irmãos. Esses três jovens, para ele dar uma resposta tal qual eles deram a Nabucodonosor, certamente, eu afirmo com toda convicção, eles não estavam fincados com os seus pés no reino dos homens. Esses homens, para dar a resposta, de ter a atitude de desafiar ao rei, ao ponto de serem jogados na fornalha, a expectativa desses homens não estava no presente mundo, porque se eles tivessem, eles iriam amarelar na hora e falar assim, não, manda a fornalha, manda a estátua aí que a gente vai se dobrar agora. A visão que estes homens tinham da eternidade sobrepunha qualquer experiência que eles tinham no mundo terreno. Eles tinham convicção de que maior era Deus para dar vida eterna para eles do que a vida que dura, como disse Moisés, 70, 80, 90 anos. E eles falaram o seguinte, olha, eu tenho uma eternidade que eu não posso jogar fora. Não posso trocar a eternidade pelos anos de vida que eu vou passar aqui. Talvez eles tivessem pensado como Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque morrer com Cristo nós vamos estar na eternidade com eles. Então, a resposta adequada, você e eu, nós só podemos dar diante das situações que se nos apresentam no nosso dia a dia, se nós tivermos a convicção de que nós não somos cidadãos deste mundo. Não originalmente. É claro, eu preciso me comportar como um bom cidadão no meu país, no meu estado, eu preciso cumprir com as minhas obrigações, mas eu preciso entender o que é dar a César o que é de César e o que é dar a Deus o que é de Deus. Eu preciso entender que a minha prioridade é valorizar a eternidade. Irmãos, eu não posso negociar
a eternidade que eu vou passar com Deus. Você não pode negociar com nada deste mundo a eternidade que você tem para passar com Deus. Misael, Ananias e Azarias tinham os seus pés fincados na eternidade. Então eles entenderam que era algo que eles não poderiam negociar. Você e eu, nós precisamos agir assim. Estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Nós precisamos fazer como os nossos irmãos, muitos missionários que estão em terras estranhas, pagando com o preço da própria vida, mas com os olhos e os pés fincados na eternidade. Irmãos, que nós sejamos aprovados como obreiros, que a nossa vida frutifique e que esta lição fique como algo assim valioso para as nossas vidas. É claro, não tenho assim a intenção de esgotar tudo aquilo que o texto pode nos transmitir como verdades do reino de Deus. Mas gostaria muito que você refletisse nesses pontos. Que o Espírito Santo fale ao teu coração e que ele complete aquilo que ele quer falar ao teu coração. Um domingo abençoado para você, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor abençoe a tua vida, a tua família. Em nome de Cristo Jesus. Amém.